Você sabia qual o principal motivo do Vasco estar nessa pendenga toda no campeonato? A gente vai trazer aqui e ilustrar para você por que o Vasco está nessa situação. E olha, o segundo turno tem muito a ver com isso. Vamos falar também sobre treinamento. O Vasco treina no CT do Curitiba, as definições, vai ter 3 zagueiros, vai botar alguém ali no meio, a gente vai falar sobre isso. E vamos falar também sobre os ingressos para a equipe, para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Olha, não tá daquela forma que a gente esperava e como era antes, não, mas já tem uma boa parte dos ingressos vendidos. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, o amigo te enviou o vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco você encontra aqui no nosso Comentário Vascaíno. É um prazer imenso tê-lo junto com a gente no nosso canal. Hoje teremos live, hein? Teremos live pré-jogo. A gente vai estar conversando com vocês aí a partir das 19 horas. Em ponto a gente vai estar ao vivo aqui falando com vocês. E olha, vamos falar de venda de ingressos. Daqui a pouco eu vou trazer os motivos do Vasco estar nessa pendenga aí, porque eu consegui extrair algumas estatísticas que mostram por que o Vasco caiu tanto na Série B. E também sobre o treinamento no CT e a possível escalação. Olha, o Vasco está começando a venda hoje, né, para o jogo Vasco e Novo Horizontino, que é no próximo sábado. Esse jogo acontece em São Januário às 18h30. O jogo que seria na sexta, o Vasco pediu uma mudança aí para o sábado por causa da logística, sair de Ponta Grossa para vir para o Rio, teria muito cansaço, não teria muito tempo, né? O Vasco só teria aí praticamente a quinta-feira para treinar, já para jogar na sexta, então o jogo foi para o sábado. O Vasco divulgou, tá passando aí na sua tela, que 5.000 ingressos até o momento que eu tô gravando esse vídeo foram emitidos para o jogo do Vasco. Geralmente quando o Vasco dava essa parcial após 1 hora de venda, geralmente eram 10 ou mais ingressos emitidos, o que dá a entender aquela situação. Será que alguns torcedores vão esperar o resultado contra o Operário para poder comprar o ingresso? Será que a galera não vai abraçar mais? Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer o panorama ao longo do dia para saber, né, qual o termômetro, né, se a torcida desistiu, se não desistiu, se foi somente algo esporádico desse horário, não sei. Mas 5.000 ingressos emitidos aí para o jogo Vasco e Novo Horizontino após 2 horas de venda. Geralmente após 4, 5 horas aí já estava tudo encerrado, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Falando sobre treinamento, o Vasco chegou em Curitiba. O Vasco está em Curitiba, vai treinar. O Vasco foi primeiro para Curitiba porque tem uma logística muito braba para você chegar em Ponta Grossa, né? Então o Vasco foi primeiro para Curitiba, para a capital curitibana, chegou na noite aí, madrugada do domingo para segunda-feira e treina hoje no CT do Coxa, do Curitiba. O Vasco treina no CT do Curitiba. Após o treino, o Vasco vai aí fazer suas atividades e vai aí até Ponta Grossa, onde jogará na próxima terça-feira às 19 horas no Germano Krieger. E o Jorginho tá fazendo aí algumas experiências para saber nessa equipe. Quem tá na frente para ser o titular ali no lugar do Yuri é o Zé Gabriel, é o substituto natural, mas o Jorginho chegou a testar um time com 3 zagueiros e aí fazia uma movimentação diferente, que até com o Luiz Henrique entrando na equipe. Mas o Jorginho vem fazendo aí bastante suspense. Hoje, no CT do Coritiba, ele definirá qual será a equipe que vai enfrentar a equipe do Operário. Ele já sabe que vai enfrentar uma equipe que puxa muito bem contra-ataque, que tem nas ligações diretas sua principal arma. Vai precisar estar atento, um time mais leve, um time que não tome bola tanto assim no costado da zaga. Então, meus amigos, o Jorginho vai ter um pouquinho de trabalho para montar essa equipe do Vasco para enfrentar o Operário, principalmente sem Yuri, né? Jogos assim de equipes que gostam de sair no contra-ataque, de equipes que gostam de lançamento direto. O Yuri é uma arma importante do Vasco. Sem o Yuri, o Vasco perde esse combate. Mas enfim, o Jorginho aí deve definir nesta tarde, manhã aí de segunda-feira, né? Quase não sai, lá no CT do Curitiba, qual será a escalação do Vasco para o Operário. Depois do treino em Curitiba, o Vasco viaja aí para o Operário, né? Para enfrentar o Operário lá em Ponta Grossa. A viagem deve ser de ônibus. Olha,
Você sabia quais os motivos do Vasco estar nessa pendenga? Um time que foi muito bem, primeiro turno quase não perdeu, né? Só 3 jogos aí, se não me engano agora, salvo engano. Mas por que está acontecendo isso? Por que o Vasco está nessa situação? E a gente vai trazer aqui números do retorno da Série B para você entender. Tá passando aí na sua tela. O Vasco fez apenas 14 pontos no retorno da Série B. Foram 13 jogos disputados. O Vasco disputou 39 pontos. O Vasco não fez nem 50% dos pontos que disputou, menos de 20%. Então isso mostra muito o porquê do Vasco estar nessa situação, ainda brigando para subir, né? Brigando ainda com os times que estão atrás. Outro dado que deixa bastante claro isso é que o Vasco venceu 4 jogos. O Vasco somente empatou 2 jogos. A grande virtude do Vasco na Série B no primeiro turno era que o Vasco empatava ou ganhava. Empatava ou ganhava. O Vasco chegou a um momento que não sofria gols. Passou quase 15 jogos sem sofrer gols. Então isso pegou bastante. O Vasco teve 7 derrotas em 14 jogos. É muito. 50% dos jogos que você disputa, você perde. Mais de 50%, já que foram 13 jogos. Então, só dessa situação aí, o Vasco perdeu 7 jogos fora de casa. Só no retorno. Mais 2 que foram no turno. Então isso mostra porque o Vasco tem uma campanha que ele só supera alguns que estão no rebaixamento. Como o Brusque, como o Operário, como o Náutico. Como o próprio Novo Horizontino, que o Vasco vai enfrentar daqui a uns dias. Fez 12 pontos só no retorno. Então mostra que a campanha do retorno do Vasco é campanha de rebaixamento. O Vasco dá muita sorte pelo primeiro turno que ele fez. O primeiro turno está salvando o Vasco, juntamente com os jogos dentro de casa. É aonde o Vasco está se salvando. Porque se não fosse o primeiro turno, era, sabe, inimaginável pensar o que aconteceria no Vasco. Então, meus amigos, é preciso repensar a forma de jogar, é preciso repensar a forma de atuar fora de casa, porque é muito pouco a pontuação que o Vasco faz nesse retorno. É uma campanha pífia. É uma campanha, como eu falei, juntamente com os rebaixados. E o Vasco terá que fazer aí praticamente 90%, 80% dos pontos agora para poder conseguir o acesso. Lembrando, o Vasco está na vantagem, os outros times estão correndo, mas quando a gente olha as estatísticas deixam claro que a queda de rendimento do Vasco no segundo turno é o principal agente que faz com que o Vasco tenha um campeonato tão ruim na Série B. Se não fosse o primeiro turno, estaríamos brigando para não cair na Série C. Complicado, meus amigos. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha muito com a galera, tamo junto, deixe seu comentário aqui também se você achou algo interessante, até mais e valeu!